E aí, pessoal, tudo bem? JJ aqui na área, certinho. Vamos lá, galera, vamos falar de mais um vídeo. Esse vídeo daqui é muito importante, né, pessoal? Galerinha, meus amiguinhos e minhas amigas, hoje a gente vai falar sobre como ocorre esse processo de extração do petróleo. Vamos falar um pouquinho sobre o petróleo, das características dele. Então esse vídeo é muito importante para você. Se você quer aprender um pouco sobre isso, então, já dá esse like. Se inscreve no canal e ativa o sininho também, para você ficar sempre ciente aqui de tudo que eu estou postando, de todos os vídeos, né? E eu prometo trazer mais vídeos aqui falando sobre esse tema, para, claro, sempre poder te ajudar, ok? Posso contar com você? Então, show de bola, galerinha. Vem comigo, pessoal. Galerinha, meus amigos e minhas amigas, olha só, vamos lá, aqui, ó. Rapaz, extração do petróleo, origem e extração, né? Então a gente vai falar sobre esses dois temas aí, que são bastante importantes dentro de um tema principal chamado petróleo, beleza? Você já deu esse like? Você já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho? Então tudo bem. Então agora a gente pode conversar, beleza? Show de bola, vem comigo. Lá. Primeiro, é importante a gente entender o que é o petróleo, né? O petróleo, na verdade, é uma mistura de substâncias, não é uma coisa só, entendeu? É uma mistura de substâncias, tá? E essas misturas de substâncias, ou seja, são vários hidrocarbonetos, são as substâncias principais. Tem vários tipos de hidrocarbonetos. Professor, o que é hidrocarboneto? São substâncias que são formadas por carbono e hidrogênio, beleza? Hidrogênio, assim, ó. Hidrogênio tem mais ou menos isso daqui, né? Hidrogênio e carbono. Então, hidrogênio, carboneto de carbono. Show de bola? Maravilha. Bem, a composição é importante a gente salientar que parece que o petróleo é tudo a mesma coisa. Não, na verdade não. Eles são bem diferentes. Tem petróleos que são mais atrativos, tem petróleos que são menos atrativos, tá? E aí tem relação com o grau de impureza, com as substâncias. Algumas substâncias são melhores para a economia, outras não são tão apreciadas assim, né? Então todos eles vão variar de acordo com a densidade, principalmente, tá? E essa densidade ela é medida pelo grau de API, que é o American Petroleum Institute. Que isso? O professor JJ sabe um pouquinho de inglês, né, pessoal? Tranquilo? Então, o que acontece? A gente pode classificar, de acordo com esse grau API, como petróleo leve, que é aquele que tem um API maior que 31,1, o que é médio, que é de entre 31,1 e 23, né, nessa faixa, o petróleo pesado, que é menor do que 23, e o super ou extra pesado, que é menor do que 10, tá? Então esse é pesadão mesmo a sua densidade, tá? Lembrando que quanto mais esse petróleo ele for leve, né, significa que ele tem maior teor de gasolina, por exemplo. E a gasolina, você sabe, ela é muito apreciada, muito utilizada em combustíveis, né? Então isso daqui acaba sendo muito importante. Esse petróleo leve, ele tem um valor de mercado maior do que um petróleo pesado ou extra pesado, entendeu? Então geralmente é assim, ok? Agora, a gente tira várias substâncias do petróleo e eu vou fazer um vídeo só em relação a isso, ok? Mas vamos lá. O petróleo, galera. Falando ainda do petróleo, que a gente sabe agora que o principal composto é um hidrocarboneto, a gente vai falar um pouquinho da origem dele. Qual é o processo de formação? Na verdade, né, ela é um processo que demora aí milhões de anos. Porque ao longo do tempo, vários micro-organismos presentes no corpo d'água são mortos, entendeu? Né? E aí eles vão depositando, ou seja, vão acumulando no fundo dos mares e oceanos. O que acontece é que logo em seguida vem camadas de terra mesmo, né? Eles vão sendo enterrados. E esse processo de decomposição, que não é um processo de decomposição completo, né? Ele vai acontecendo aos poucos, ele vai gerando esses hidrocarbonetos, entendeu? E na hora de gerar esses hidrocarbonetos, ali fica como se fosse um líquido. E esse líquido vai percorrendo por todo esse sedimento, né? Toda essa terra, até encontrar uma rocha que ela seja impermeável, ou seja, que ela não permita mais que esse petróleo vá descendo, entende? Então ele fica lá, começa a se acumular naquela região. É basicamente isso. Então esse petróleo acumulado lá, o que acontece?
você acaba, né, perfurando, retirando e usando aí para diversas finalidades, ok? É basicamente isso, essa origem do petróleo, tá? Bem, a extração do petróleo, a gente pode tirar o que a gente chama de onshore ou offshore. Onshore é dentro da terra, ou seja, no continente, beleza? Então a gente está vendo lá, às vezes, né, por exemplo, o Oriente Médio, pô, tem vários lugares em que jorram petróleo, entendeu? Então, consegue facilmente tirar dali, entendeu? Então, poxa, acaba sendo um sistema menos custoso, um sistema mais barato, né? E nós temos o offshore. O offshore, ele acaba sendo mais caro, porque você tem que fazer uma instalação em alto mar, tem que descer a uma profundidade, às vezes, muito grande para poder tirar esse petróleo que está submerso ali nos mares ou oceanos, entendeu? Então, ele acaba sendo mais caro, mas de qualquer forma, né, é uma forma de você conseguir o petróleo. E a gente sabe, o petróleo, ele é um recurso não renovável, né? Se é um recurso não renovável, por que a gente pode considerar isso? Porque, na verdade, ele demora muito tempo para se produzir novamente, entendeu? E esse muito tempo são milhares, milhões de anos. Então, se acaba o petróleo hoje, por exemplo, a gente só tem petróleo daqui a milhões de anos, entendeu? Olha só o que aconteceria, né? Então, galera, por isso que o petróleo ele tem um valor muito elevado, né? E é por isso que a gente tem que usar com cuidado, para evitar aí que esses derivados do petróleo, que a gente utilize o petróleo demais e a gente acabe ficando sem. Afinal, pessoal, a gente produz muitas substâncias importantes com a ação do petróleo, entendeu? Então, pessoal, isso daqui é extremamente relevante, tá? Note que o petróleo é um composto não renovável, ok? E claro, os derivados do petróleo também não são renováveis, ok? Porque se todos derivam do petróleo, eles também não são renováveis. Show de bola? Bem, aí ó, ao extrair, tem uma torre de perfuração que atinge o petróleo, e uma bomba é colocada lá, possibilitando a sucção. Às vezes injeta vapor d'água para poder fazer melhor essa sucção, né? Beleza? E aí o onshore, como eu falei, tem um custo bastante inferior. Aí o que a gente chama, né, essa plataforma aqui, ela fica descendo e subindo, né? Fica fazendo assim. É como se fosse o que a gente chama de cavalo de pau, tá? Beleza? Então aqui nós temos. Agora, no Brasil, ó, mais de 90% do petróleo é de campos offshore, né? O Brasil ele se especializou bastante nesse campo de tirar petróleo das bacias, né? Das bacias petrolíferas que a gente tem nos mares e oceanos. Então a gente tem no Nordeste, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bacia de Campos, né? Ali é muito importante, Santos e tudo mais, ali no estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina. Então a gente tem vários lugares aí que a gente vai, ó, retirando esse petróleo. Beleza, galera? Show de bola? Maravilha. Então aqui é basicamente isso, voltando depois à imagem, para você saber como é que ocorre, né? Descobriu que tem petróleo, o que acontece? Tem esse extrator aqui, né, com o cavalo de pau, que ele vai fazer como se fosse uma sucção, só que às vezes eles botam o quê? Eles perfuram aqui e vão injetando vapor d'água bem quente, bem quente. Esse vapor d'água vai empurrando o petróleo para o outro lado. Para qual lado? Para o lado em que está sendo feita a sucção, entendeu? E aí fica muito mais fácil, né? Você conseguir retirar esse petróleo dali. Ok, galera? Show de bola? Bem, olha lá. Depois da extração, o que a gente faz, né? Esse petróleo está cru, né? Foi tirado do subsolo, está contaminado, obviamente, tem água salgada ali, né? Que ela veio do mar, tem areia, fragmento de rocha, né? A gente não pode entender que vem o petróleo todo bonitinho sem nada. Não, vem com várias outras coisas também. Acontece, é natural. Então, o que acontece? A gente precisa remover essas impurezas. Como é que a gente faz inicialmente? Primeiro, se ele vem com água do mar, a gente faz um processo de decantação. O que a decantação faz? Olha aqui, ó. O petróleo, como ele é menos denso do que a água, ele fica por cima. É como se ele fosse mais leve, né? E acaba não se misturando, né? A água e petróleo não se misturam, tá? E aí, como eles não se misturam, fica fácil. Eu deixo a água decantar no fundo, beleza? O petróleo fica em cima e depois eu só retiro essa parte de cima. Fica muito mais fácil, beleza? Então, o petróleo, primeiro é esse processo. Depois, é um processo de filtração, né? Aí a gente vai tirar areia, fragmentos de rocha, entendeu?
para que só fique efetivamente o que interessa, que é o petróleo. Tranquilo? Agora que a gente já tem o petróleo, o que a gente faz? A gente faz o que a gente chama de uma destilação fracionada. Lembra que eu falei no início do vídeo que o petróleo é uma mistura de vários componentes? Lembra disso? Então agora a gente vai fracionar, ou seja, colocar em frações, colocar em pedaços a separação deles. Como é que a gente faz? Então, a gente vai aumentando a temperatura e cada aumento de temperatura a gente consegue, né, um composto. Por exemplo, aqui ó, vão os compostos mais leves, né, e voláteis que a gente chama. Então, primeiro são os gases, aí, gás refinado, depois gasolina, nafta, querosene, aí vai ficando mais pesado, né? O diesel, óleo lubrificante, óleo combustível e outros resíduos, como parafina, asfalto, né? Então, nota que vai aumentando a temperatura e o ponto de ebulição de cada substância é diferente. Então, aumenta um pouquinho, sai substância X. Aumenta mais um pouquinho, sai substância Y. Aumenta mais um pouquinho, sai substância Z. E por aí vai, entendeu? E aí a gente consegue fracionar, ou seja, separar em pequenos pedaços o que é necessário, entendeu? E aí, claro, cada composto, depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas cada composto vai ter uma finalidade. Então é por isso que é importante essa separação, entendeu? E claro, tudo vai depender do tipo de petróleo, lembra? Cada petróleo ele tem uma quantidade, às vezes, maior de gasolina, maior de asfalto, maior de outras coisas, entendeu? Então é dessa maneira, na verdade, que a gente acaba, né, promovendo essa extração do petróleo. Lembrando, essa destilação fracionada é importante muitas das vezes a gente entender para as provas, tá? Beleza? Então lá, destilação fracionada, como eu já tinha falado, né? Ele vai aumentando a temperatura de acordo com o ponto de ebulição. As primeiras substâncias liberadas são os gases. Tem o GNV, que é o gás natural veicular. Tem o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, né? Então, todas as substâncias aí, elas são. Depois, algumas substâncias que têm um aspecto mais líquido, né? Gasolina, querosene, os óleos. E, por fim, substâncias que têm um ponto de ebulição tão alto, porque geralmente eles estão sólidos à temperatura ambiente, que é a parafina, as resinas asfálticas, né? O asfalto como um todo, tá? Beleza, galera? Show de bola? Bem, pessoal, então não esquece, mais uma vez, peço para vocês para dar esse like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho. Eu vou fazer mais um videozinho a respeito do petróleo para poder te ajudar. Tranquilo? Show de bola? Galerinha, vou ficando por aqui. Um grande beijo, uma boa semana e valeu. Tchau, tchau.